escrever segundo a vontade do Senhor e para edificar outras pessoas, né? Assim como nós somos edificados com outras leituras, com outros pastores, com aqueles que o Senhor levantou na leitura, eu creio que muitos serão edificados também, amém? Então abre Gênesis 1, 26. Diz assim a palavra do Senhor: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. Amém? Só daí, por enquanto. Vamos orar. Eu também quero agradecer a minha família, né, e convidados que estão aqui também prestigiando. Muito obrigada por ter vindo. Que Deus fale também poderosamente ao seu coração. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, quero te louvar e te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Pai, pela tua obra, pelo teu poder, pela ação do teu Espírito, Senhor, ministrado em nós. Pai, nos ensina a cada dia, que esta palavra hoje, Senhor, fale além do pregador, além da letra, Senhor, fale aos corações que vieram não somente nesta noite, como foi falado no lançamento de um livro, mas vieram também para ser edificados pelo teu Espírito, ministrado pela tua palavra, Deus. Fala, Senhor, aos corações daqueles que entraram aqui nesta noite precisando de uma resposta, precisando de uma palavra, Senhor, precisando ouvir a tua voz. Por isso, tens liberdade com nós, tem liberdade porque nós somos tua casa, nós somos tua morada, Senhor. Age segundo o teu querer. Venha, amado Espírito Santo, desde já. Repreende toda árvore de rapina, repreende todo roubo, toda investida, toda seta que vier para roubar a tua semente, mas faz com que a tua semente caia em solos férteis, Senhor, e neste solo possa frutificar a cada dia, Senhor. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém? E essa palavra, né, que pediram para mim estar compartilhando a respeito do livro, é uma palavra que Deus vem falando muito comigo nesses anos aí, em que o Senhor vem ministrando no meu coração. E semana passada eu já dei uma introdução sobre o processo, né, que nós vivemos na vida cristã. Que nós temos que passar por alguns processos para nós vivermos alguns propósitos de Deus na nossa vida. E eu falo um pouco sobre isso no livro. Eu coloco sobre alguns processos que nós precisamos passar, processos desses, e que nós vamos experimentar, mas que o Senhor estará conosco. Mas para nós entendermos mais um pouquinho, eu queria hoje falar sobre o início, né? Sobre o princípio de tudo em nossas vidas, onde tudo começou, onde o propósito de Deus começou em nossas vidas. Então está aqui em Gênesis 1. Então disse Deus: façamos o homem, nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós somos criados para ser imagem e semelhança de Deus. O grande propósito que o Senhor tem sobre as nossas vidas, o maior propósito de Deus em nossas vidas, é que nós sejamos a sua imagem e a sua semelhança. Só que quando nós olhamos aqui no livro de Gênesis, nós vamos ver que desde Gênesis o inimigo ele tem tentado destruir tudo aquilo que o Senhor criou. Tem tentado destruir toda a criação de Deus. E nós somos a melhor criação de Deus. A Bíblia fala que nós somos a melhor. Por quê? Porque nós somos a sua imagem. Nós somos semelhantes a Ele. O que é ser imagem? É você estar refletindo algo. Nós refletimos a Deus por onde nós andamos. Aonde nós fomos, por onde nós passamos, nós temos a responsabilidade pela criação de Deus, porque nós somos criados para isso. A Bíblia declara isso, de refletir a Deus. Ser semelhante é ser igual, né? Fazer a cópia daquilo que é igual. Nós somos igual a Deus. A Bíblia, se nós estudarmos, vai falar que nós temos duas naturezas. A nossa natureza humana, que nós somos formados ali, nascemos nossos pais, biológicos, e nós temos também uma natureza que foi nos entregue do nosso Criador, a natureza espiritual. E essa natureza espiritual é que nos conecta com Deus, é que nos faz estar semelhante a Ele. Só que lá no Jardim do Éden, a Bíblia fala também, vai contar sobre a queda do homem. Como foi essa queda? O inimigo ele veio sorrateiramente, como ele
ele entra no meio das famílias, como entra nas casas, como ele não poupa ninguém, não poupa criança, não poupa nada, porque ele vem para cumprir o propósito dele: matar, roubar e destruir. Só que nós precisamos também entender qual é o propósito de Deus escolheu para nós e refletir a glória do Senhor a cada dia. Então ele vem e ali o homem ele cai quando ele passa o quê? A dar ouvido à serpente, a dar ouvido ao inimigo. Então eu queria falar um pouquinho dessa palavra ouvir. O que é ouvir? Quando nós olhamos aqui no hebraico, se formos estudar no hebraico, essa palavrinha ouvir, ela tem um significado muito forte. Ela expressa não apenas um sentido de ouvir de forma natural, é muito mais que isso. É ouvir prestando atenção, é ouvir estar atento a tudo aquilo que está acontecendo, a tudo aquilo que Deus está falando. Quando a gente vai ver a palavra, estudar, a gente vê Adão no Éden, diz que ele passeava com Deus. Daí eu fico imaginando, porque aqui Deus falou para Adão, para ele governar tudo, dominar sobre tudo que havia criado. Ele era a criação que estava dominando toda a criação que o Senhor fez. E aí fala que ele andava com Deus, na tardezinha, ele passeava com Deus. Eu falo porque eu fico imaginando, né, da minha pensamento humano, o que ele conversava com Deus naquele momento. Talvez ali, perguntando para Deus, Senhor, o que eu ponho nesse animal, qual forma que o Senhor acha que eu devo colocar, e nessa planta, e aqui, e ali perguntando, ou então chegando para o Senhor, olha, eu fiz tudo que o Senhor, dando aquele relatório para Deus, eu fiz tudo que o Senhor falou para mim fazer. Olha, este dia eu dei nome à girafa, eu dei nome ao elefante, e aquele momento quando olha, eu ali olhei aquela plantinha, eu dei nome àquela planta rosa, margarida, não sei o que ele falava, né? A Bíblia não nos fala, mas eu imagino, né? A gente imagina quando a gente passeia pela Bíblia, porque diz que ele falava com Deus. Então ele ouvia Deus, ele prestava atenção, ele gastava tempo com Deus. Mas a Bíblia fala que em dado momento o inimigo veio e ele começou também a falar. E naquele momento Adão e Eva passam a dar ouvido ao inimigo. E quando isso acontece a queda do homem. Acontece a queda porque ele tem que fazer uma escolha, ele acaba fazendo uma escolha em ouvir o inimigo e deixar de ouvir a Deus. Então, o que essa palavra ouvir significa para nós hoje? Significa em prestar atenção àquilo que Deus está falando, em prestar atenção àquilo que Deus está ministrando sobre as nossas vidas. Ela também significa em obedecer a voz, ouvir com resposta, entender, compreender, examinar, ouvir observando, é trazer para dentro tudo aquilo que o Senhor está dizendo, com cuidado, com discernimento. Se nós olharmos hoje para o mundo que nós estamos vivendo, se nós olharmos hoje para a igreja, para nós precisamos parar, refletir, ouvir, porque Deus está falando. Porque Deus está falando com o tempo, através do tempo. Deus está falando através do sistema que rege o mundo. Deus está falando através da circunstância. Deus está falando através das pessoas. Então nós precisamos aprender a ouvir a Deus, para nós vivermos o propósito de Deus. Vocês estão me entendendo? Amém. Então Adão, quando deixou de ouvir a Deus e passou a ouvir o inimigo, ele saiu do propósito. Na verdade, Adão, ele deixou de ouvir a Deus. E Deus, quando coloca Adão fora do Éden, ele não tira Adão do coração dele. Ele não tira Adão do coração, porque Adão apenas ele perdeu o ambiente, mas ele não perdeu o propósito que Deus tinha. Porque Deus, ele tem um propósito para as nossas vidas, e esse propósito é eterno. O inimigo pode até tentar roubar o propósito de Deus na tua vida, e somos nós os únicos que é responsável em entregar o propósito que Deus tem na nossa vida nas mãos do inimigo. Nós achamos que o inimigo ele vem para nos destruir, ele vem para nos roubar, e a Bíblia fala que ele vem mesmo, mas somos nós que damos essa liberdade ao inimigo para essa destruição. Porque o Senhor fala que nele nós somos mais que vencedores.
vencedores. E por causa dele, nós vamos viver tudo aquilo que ele conquistou na cruz por nós. Deus tem um propósito, um chamado na vida de cada um. Então nós precisamos compreender, começar a ouvir a voz de Deus. Deus está nos chamando como igreja do Senhor. Deus está chamando a tua vida. Talvez você está aqui nesta noite e você acha que não tem mais propósito de Deus para você, mas o Senhor te fala nesta noite, há um propósito estabelecido e restaurado de Deus através de Cristo na tua vida. O Senhor, Ele quer cumprir isso, mas para isso você precisa começar a ouvir a Deus, começar a prestar atenção. Então, por que jardim aberto? Porque o tema deste livro, porque nós aprendemos que tudo começou no jardim. A criação começou no jardim. O Senhor fez ali no jardim. O que significa Éden? A palavrinha Éden é o ponto de partida de tudo que Deus deu para nós. A palavra Éden significa lugar de delícias, lugar de prazer. Quando nós nos sentimos tão cansados, desanimados, sem força, simplesmente é porque nós deixamos de experimentar este lugar que o Senhor nos deu. O Éden foi dado ao homem. O inimigo usurpou, o inimigo tomou, mas o Éden foi dado ao homem. Quando nós nos sentimos cansados, nós precisamos entrar no lugar de jardim, que é o lugar de intimidade com Deus. É o lugar onde está a presença de Deus todos os dias. É o lugar onde nós nos conectamos com Deus todos os dias. É o lugar onde a Bíblia declara que está aberto, porque o véu que separava não separa mais. Agora o lugar está de acesso para mim e para você. Então todos os dias o Senhor nos faz um convite a nós entrarmos nesse jardim, a nós entrarmos no lugar de intimidade, a nós entrarmos no lugar de conectar ao Senhor, parar, sabe aquele tempo de parar e ouvir a Deus. O Senhor nos chama para isso, como igreja do Senhor. Nós precisamos ouvir o que o Senhor tem para nós nesses dias. Nós precisamos entender, porque esse ouvir não é ouvir de qualquer maneira, mas é ouvir entendendo, examinando o que nós estamos vivendo, por que nós estamos vivendo tais coisas, por que tais coisas estão acontecendo conosco. É porque Deus está falando. Então nós precisamos discernir o que Deus está falando. Então, Éden significa isso. A igreja de Éfeso, quando nós olhamos lá em Apocalipse, era uma igreja perseverante. Mas diz a Bíblia que o Senhor faz um convite àquela igreja, para que ele volte ao início de tudo, para que ela pudesse voltar ao início aonde havia caído. Como eu disse, esse é um convite diário de Deus para mim e para você. Voltar ao início, voltar ao propósito, voltar ao sentido daquilo que você foi criado, para aquilo que você foi criado. Então, quando nós olhamos lá em Apocalipse, nós vamos ver o Senhor falando isso. Voltar ao início de tudo, daquilo que nós deixamos de desfrutar no lugar de intimidade, no lugar de jardim com Deus. Então essa igreja, ela era perseverante, trabalhava arduamente, mas estava faltando o principal, que a Bíblia fala lá, o primeiro amor. E aí quando nós vamos estudar esse significado de amor, quer dizer inspiração. Estava faltando naquela igreja, apesar de estar trabalhando, apesar de ser perseverante, estar na presença de Deus, mas estava faltando uma inspiração maior, estava faltando um propósito maior na vida daquela igreja. E aí o Senhor convida ela para que ela volte a isso. Sabe que todas as vezes que nós fazemos algo fora do propósito de Deus para as nossas vidas, nós vamos nos sentir cansados, frustrados, desanimados. E existe um maior segredo para tudo isso: voltar à origem de tudo, voltar ao lugar de jardim aberto. O inimigo quis fechar esse jardim para nós, porque quando o homem cai, Deus tira o homem do jardim e aparentemente parece que esse caminho estava fechado para nós, porque houve uma separação entre o homem e Deus. Mas sabe o que é mais tremendo e tão maravilhoso? É que no cenário de queda, lá na frente, um outro cenário, também jardim,
houve a restauração de todas as coisas. Porque a Bíblia fala que Jesus, no jardim do Getsemane, e isso significa lugar de prensa, lugar de ser espremido, porque ele foi espremido, Isaías declara, ele foi espremido por mim, por você. Aquilo que estava sobre ele, o castigo que estava sobre ele, hoje nos traz paz, hoje nos traz cura, hoje nos traz libertação, hoje nos traz restauração. É por causa dele. Nós costumamos dizer que lá na cruz, o Senhor, sim, lá na cruz é a consumação de todas as coisas, mas foi no jardim do Getsemane que ali ele transpirou gotas de sangue por mim e por você. Porque diz a Bíblia que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Ele começou a derramar por nós, ele completou na cruz, mas ele começou a derramar por nós ali no Getsemane. Ele foi moído ali no Getsemane. Ele derramou, e ali significa que ele remiu. E ele abriu novamente um caminho no jardim para nós. Ele nos fez um caminho de acesso a Deus. Ele abriu, a Bíblia fala que logo depois na cruz o véu rasgou e aquilo que nos separava não separa mais, e nós temos livre acesso a Deus. Nós podemos chegar com liberdade diante do trono da graça, e hoje nós temos a autoridade que nos foi tirada no Éden, o Senhor nos entrega hoje, e como igreja do Senhor nós precisamos entender isso. Quando você quer a igreja do Senhor, dá glória a Deus. Há uma autoridade entregue sobre a tua mão. Você não pode aceitar que o inimigo venha para destruir o seu lar. Você não pode aceitar que o inimigo venha para destruir a tua casa, porque o Senhor te entregou um propósito muito maior e foi entregue lá no Éden, e o Senhor vai cumprir este propósito na tua vida e na minha vida. Então isso é tão tremendo, que por causa deste amor tão grande, o homem pode ter perdido o ambiente, mas não perdeu o propósito do coração de Deus. Deus ama as nossas vidas poderosamente, diz que Ele ama incondicional, independente de mim, de você, independente da minha falha, da tua falha, independente das nossas quedas. Deus nos ama e vai continuar amando. Por isso que o inimigo nos detesta, por isso que ele quer nos destruir tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque o Senhor nos ama incondicional. Não depende de mim, não depende de você, é por causa dele. É para que a obra dele se cumpra em nossas vidas. Então nós precisamos receber este amor. Em primeiro lugar, nós precisamos receber o amor de Deus. Nós precisamos experimentar. Em que lugar nós experimentamos isso? No lugar de jardim, no lugar de intimidade, no lugar onde tudo começou. Andar com Deus, falar com Deus, buscar direções de Deus, experimentar a Deus, discernir a Deus, aquilo que o Senhor está falando. E sabe o que é mais tremendo ainda? Adão andava com Deus no jardim. Nós temos Deus em nós andando pelo meio do jardim. Olha que tremendo isso, não é mais só do lado, mas é em nós, porque nós somos a morada de Deus, nós somos casa eterna. Nós não somos como Adão andava, mas nós temos Deus andando em nós, e onde nós somos, nós refletimos a glória de Deus, nós somos a sua imagem, nós somos a sua semelhança, e nós refletimos quem Ele é através de nós. Olha que tremendo, igreja. Isso é motivo de nós glorificarmos e não deixarmos que as lutas, os desafios, não deixarmos que nada nos tire do propósito de Deus. É um trabalhar do Senhor em nossas vidas. E foi nesse jardim do Getsemane que o processo de restauração começa em nós, termina na cruz, quando Ele diz: Pai, está tudo consumado. Porque Ele ouvia a Deus. Foi no Getsemane que Ele ouviu a Deus, que Ele teve que obedecer, não apenas ouvir, mas obedecer. E a frase que Ele declara: Pai, se possível, né? Tanto que Ele vai: mas cumpre em mim a tua vontade, quer dizer, cumpre o teu propósito em mim. Ele veio cumprir por causa da obediência dele. O homem caiu pela desobediência, mas por causa da obediência de Jesus, nós entramos novamente no lugar de jardim. Nós entramos nesse lugar de descanso, nós entramos nesse lugar de prazer, nós entramos nesse lugar onde o Senhor pode visitar as nossas vidas todos os momentos. Não é apenas na virada do dia, mas é todo instante, em cada momento, onde você está, no trabalho, na tua casa. Se você
gloriosa do Senhor em você, visitando a tua vida, falando com você. Isso é muito tremendo. E isso para nós, né, tem que ser motivo de nós não desanimarmos as artimanhas do inimigo. Eu falo que eu fico mais brava na hora que se o inimigo tem tentado destruir de alguma forma a minha vida, eu falo que ele pensou em dar uma rasteira, eu estou dando nele. Porque quanto mais ele vem contra mim, mais raiva eu tenho e vou contra ele. Porque eu falo, eu não aceito. Porque eu entendo que eu tenho um propósito maior o que está em mim do que o que está no mundo, do que o que está nele. É muito maior. É muito maior e muito mais excelente que o Senhor tem nas nossas vidas. Por isso não podemos nos permitir que o inimigo roube e nos tire deste lugar que o Senhor nos entregou. E nos tire do centro da vontade de Deus. Então, o Senhor não apenas nos cumpriu como Salvador. Às vezes alguns têm Jesus como apenas o Salvador, veio para nos dar salvação. Mas é muito mais que isso. O que Cristo fez na cruz não foi só salvação. Ele nos deu salvação. E ali naquela cruz, Ele pagou um preço. Ele pagou um alto preço naquela cruz. Um preço de sangue, um preço de obediência, um preço de humilhação. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Mas muito mais do que salvação, porque para nós é gratuita essa salvação, mas para Ele teve um preço. Mas muito mais que isso, Ele nos incluiu, nos enxertou nas regiões celestes, nos lugares de autoridade, nos lugares onde o Senhor tem para nós, para governar. Aí nós vamos lá para Gênesis e vamos continuar lendo o versículo. Olha o que diz. Depois que o Senhor nos traz de volta, depois que tem esse conserto da rota, porque se o homem saiu do propósito, saiu do caminho, saiu da rota, Deus ele traz um conserto. Jesus é o conserto dessa rota. E aí depois de tudo isso que nós entendemos, somos incluídos, enxertados em Cristo, por causa dele, por causa de tudo aquilo que ele vivenciou na cruz por mim e por você, nós somos incluídos no propósito, a restauração do propósito é feita. Olha o que o Senhor fala para nós. Domine ele sobre peixes do mar, sobre aves do céu, sobre grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem entre o chão. Criou Deus o homem em sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis, multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E diz: eis que lhe dou toda a planta que nasce em toda a terra e produz semente, e todas as árvores que dão frutos e semente, elas servirão de alimento para vós, e dou-vos os vegetais como alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida, e todos os grandes animais da terra, e todas as aves do céu, e toda a criatura que se move rente ao chão. E assim foi. Senhor, além de nos fazer sua imagem e semelhança, nos deu domínio e governo. O Senhor te chama para governar sobre tudo, sobre todas as coisas. O homem passou a ser dominado pela criação por causa do pecado. Por causa do pecado, nós vemos tanto domínio, mas por causa de Cristo, o homem retoma este governo, retoma esta autoridade. Então não sei o que talvez tenha tentado dominar a tua casa, destruir a tua casa. Eu não sei o que talvez tenha tentado destruir os teus sonhos, destruir a tua família, destruir os projetos e propósitos da tua vida. Você tem autoridade dada por Deus. Você tem autoridade porque Jesus diz que Ele deu as chaves dos céus. Ele deu a igreja do Senhor. Nós somos igreja do Senhor. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Deus. Então não sei o que tem tentado destruir a tua casa, a tua família, os projetos de Deus, aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Eu sei que há uma autoridade entregue nas tuas mãos, dada por Deus. E tudo aquilo que você ligar na terra será ligado no céu, porque esta autoridade o Senhor te deu. E aonde, queridos, que nós ligamos essa autoridade? É no lugar de jardim, é no lugar de oração, é no lugar de intimidade com Deus. Nós não vamos conseguir nada murmurando, reclamando. Nós não vamos conseguir nada fugindo do propósito de Deus.
mas nós vamos conseguir alguma coisa quando nós entrarmos neste lugar. E quando nós clamarmos, Senhor, há uma promessa sua, e eu não abro mão desta promessa. Senhor, eu me chamado para um propósito, e eu não saio deste propósito, daqui ninguém me tira. Ninguém mais vai entrar no meu lugar de intimidade, no meu lugar de jardim, e vai roubar o propósito da minha mão. Você precisa ter essa consciência. E outra coisa também, que Cristo não é apenas o nosso Salvador, mas Ele passa a ser aquele que está conosco, passa a estar em nós, passa a estar nos ajudando. E por causa daquilo que Ele restabeleceu, nós vivemos também este propósito. E da mesma forma que lá no Éden, o homem participou, ajudou a queda, porque diz que a serpente veio sorrateira, falou, mas o homem deu ouvido. O homem cedeu, a serpente, então ele entregou, na verdade ele entregou. Nós costumamos falar que o inimigo roubou, não, ele entregou, porque havia uma autoridade entregue a ele, não a serpente, a ele. E ele entrega essa autoridade à serpente. Ele, da mesma forma que ele foi participante para a queda, o homem também tem uma participação para a restauração. Como eu falei, Cristo já fez o seu propósito, já cumpriu. Cristo restaurou na cruz. Qual que é a nossa participação? Então eu pensar que assim, qual que é a nossa participação? Não fugir do propósito de Deus, não fugir dos processos de Deus. É permanecer firme, é ouvir a Deus, é obedecer a Deus. Assim como o Adão ouviu a serpente junto com Eva, nós precisamos ouvir a Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte. E no meio dessa caminhada, porque não é de qualquer forma, porque houve uma alma caída, houve uma natureza caída, então precisa haver uma restauração. E para haver restauração é trabalho, é processo. O Senhor vai moldar as nossas vidas, como eu falei semana passada. Nós vamos passar por processo, nós vamos passar pelo molde de Deus, que não é de qualquer forma. Nós tínhamos o molde de Deus lá no Éden, antes da queda. Aconteceu a queda, perdemos o molde de Deus. Houve um molde caído, corrompido pelo pecado. Só que a partir de agora, o Senhor começa essa restauração. Começa no nosso espírito, trabalhando, nos moldando, nos ensinando. Então, qual que é o nosso processo qual que é a nossa participação nessa restauração? Permanecer firme aos processos de Deus. É permanecer firme aos processos de Deus. Em nome de Jesus, toda a voz contrária agora seja calada. Em nome de Jesus, toda ave de rapina não tem poder neste lugar. Para que a palavra do Senhor seja estabelecida no teu coração, o Senhor tem propósito para trazer ao teu coração esta palavra. Muitos sairão daqui entendendo que Deus se entregou. Muitos sairão daqui nesta noite entendendo que o Senhor entregou. Presta atenção aqui, igreja. Presta atenção, não seja roubado. Deus está mudando muitas chaves aqui, espiritual. Muitas portas no reino espiritual estão sendo abertas para muitas pessoas aqui. Eu conto um testemunho neste livro, que foi um testemunho que me marcou, foi um testemunho que eu entendi. E neste livro eu conto que eu tive um momento com Deus onde o Senhor me levou no jardim. Foi lá que o Senhor começou a construir essa palavra no meu coração. Literalmente o Senhor me levou no jardim. E o Senhor começou a falar comigo através deste jardim. O Senhor começou a falar comigo através desta palavra. E naquele dia por diante, eu já vi algumas vezes que eu já vinha no ministério, já estava no ministério de trabalho com jovens, já era ungida pastora, mas eu não entendi o propósito de Deus, até mesmo no ministério de jovens. Mas foi a partir daquele encontro com Deus, naquele lugar de jardim, foi a partir daquele momento, uma chave no reino espiritual na minha vida foi virada. Daquele dia em diante, eu nunca mais fui a mesma. Porque todos aqueles que entram no lugar de jardim, que experimentam um lugar aberto diante de Deus, que experimentam um lugar de intimidade, um lugar de prazer diante do Senhor, nunca mais é o mesmo. A sua vida é mudada. Quando você entender que você não está aqui apenas para cultuar, só estou no culto e estou cultuando, não, é muito mais que isso. Você vem aqui para adorar o Senhor, mas você vem aqui também para ser amado, para receber, para se fortalecer, porque tem um propósito para cumprir
a partir dessa porta. Tem um propósito para fazer a partir daqui. Não é só vir aos cultos buscar o Senhor. Não é só aqui adorar, porque a adoração no céu tem perfeita. O Senhor não precisa da minha e da sua adoração. Nós o adoramos porque Ele é digno de ser adorado, mas Ele não precisa nem da minha nem da sua adoração, porque no céu há uma adoração perfeita, há uma adoração diária, constante. Os anjos adoram de dia e de noite, todo o tempo, e é uma adoração perfeita. Mas nós adoramos porque Ele é digno de ser adorado. Mas nós estamos aqui porque nós vamos cumprir o propósito de ser a imagem e a semelhança de Deus, repetir a sua glória, marcar este mundo aí fora. O mundo está em trevas, há queda neste mundo, há só caos neste mundo, mas nós estamos aqui como Cristo veio e nos restaurou. Nós estamos aqui para ser a restauração deste mundo. Você é a restauração que precisa nos lugares lá fora. Você é a restauração que precisa onde você trabalha. Há lugares lá que precisa ser restaurado, e é a tua vida que está lá. É a tua imagem, a imagem de Deus através da tua vida que está lá para restaurar aquele lugar. No meio da tua família é a imagem que reflete na tua vida, que vai mudar a casa da tua família. Aonde você passar, porque há este propósito de Deus em nós. Não é só nos cultuar, nos reunirmos como igreja, isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso é gostoso, mas não pode se reter aqui apenas. Tem que ser além disso, aonde você está, na sua casa. Tem que haver cultos na sua casa, tem que haver adoração na sua casa, tem que haver louvor a Deus na sua casa, tem que haver por onde você passa. Sua vida tem que ser um louvor a Deus por onde você passar. Amém, queridos? Então, qual que é o nosso papel? Não fugir dos processos. Quando nós fugimos dos processos, nós impedimos de viver o propósito de Deus. Deus quer te levar a um propósito muito maior. Então deixa Ele te moldar. O processo não é fácil. Cristo teve que passar pelo processo. Esse que o processo do Getsemane foi fácil. A Bíblia fala, se você estudar, foi terrível o que Ele passou lá no Getsemane. Foi uma dor insuportável, foi um trauma terrível, a tal ponto que Ele transpirou. Diz que é considerado por alguns médicos como uma dor terrível, de traumas terríveis, ao ponto dele transpirar sangue, gotas de sangue. Então o processo ali daquele que teve que passar por mim, por você, foi terrível, mas ele não fugiu. Ele foi obediente ao propósito, ele foi obediente ao processo. O processo da cruz, aquela trajetória toda que ele teve que caminhar, aquele caminho todo, ali era o processo que Jesus estava cumprindo, onde ele estava sendo humilhado, onde ele estava ali sendo cuspido, onde ele estava sendo desprezado, mas ele estava cumprindo o propósito dele, aquilo que ele tinha vindo. Ele não veio só apenas nascer, andar pela terra, mas ele veio morrer por mim e por você. Então ele cumpriu. Então quando nós fugimos daquilo que o Senhor tem para nós, nós não cumprimos o propósito de Deus. O Senhor te chama nesta noite, o Senhor te chama para cumprir tudo aquilo que Ele determinou no Éden. Mas precisa haver um esforço nosso, precisa haver uma obediência nossa. Não é fácil, como eu falei semana passada, é um processo difícil, é um processo dolorido, né? O modo quando o oleiro, quando fala da palavra, não estava semana passada, mas no livro vai falar um pouco. Quando é um processo do oleiro, quando é um processo que ele está pegando o vaso, ele faz todo um processo, ele olha o vaso, ele olha o barro tem que ser perfeito, o barro tem que ser bom. Não é todos os barros que servem para isso, não é todos os barros. Deixa eu ver o tempo aqui, eu estou dentro do tempo. Não é todos os barros que servem ali para este processo. Diz a Bíblia que ele pega e começa a moldar. Agora você imagina esse processo amassando, né? Porque o barro vem duro, então o barro precisa ser moldado para ele estar pronto para o molde, ser colocado ali para o molde, ele precisa ser moldado. Então não é um processo fácil, mas o oleiro continua amassando. Diz que ele pega ali as águas e molha aquele vaso. Quando a gente vai ver o processo do vaso, é assim, ele começa a moldar. Tem um momento também que ele está passando ali uma espátula para tirar as pedrinhas restantes.
Deus, mas Ele nos forma como um vaso para a sua honra, para a sua glória. Lá a Bíblia fala em Coríntios que nós somos vasos de honra nas mãos do Senhor. Nós somos vasos onde Ele coloca em nós, Ele está em nós para glorificar o nome dEle. Então você é um barro e Deus quer te moldar. E os processos são lugares de molde, os desertos são lugares de molde, as lutas, os desafios são lugares de molde de Deus. É onde o Senhor está nos moldando. Então não se permita sair deste lugar. Fique aí, por mais difícil que esteja, por mais difícil que pareça. Está doendo? Fala como Paulo: a tua graça me basta, e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. A tua graça me basta. Graça é o favor de Deus descido sobre nós, é o favor de Deus em nossas vidas. Nós não conseguimos mesmo pelas nossas forças humanas, mas por causa dele, porque ele venceu, nós vamos conseguir. Nós venceremos também, porque isso é graça. Quando nós falamos de graça, nós estamos falando disso. É Ele nos ajudando apesar de nós, apesar de quem nós somos. É Ele nos restaurando apesar de nós. É Ele nos fortalecendo apesar de nós. É Ele nos fazendo cumprir propósito apesar de nós. Nós não somos nada mesmo, mas Ele chama aquilo que não é nada para confundir as que são. É porque é o nome dEle que é glorificado através de nós. O nome do Senhor é glorificado através da tua vida. É glorificado quando você entende o que o Senhor está fazendo. É glorificado quando você leva a honra a Ele. É quando no meio do processo você fala: está difícil, está doendo, está tudo errado, está um caos, mas eu te glorifico, porque eu sei que meu Redentor vive, que não importa a circunstância, o meu Deus é comigo. Não importa o que aconteça, caiu ao meu lado, desde a minha direita, mas eu estou firme. Eu permaneço porque eu habito no esconderijo do Altíssimo. Essa é a certeza que nós temos. Essa é a garantia de igreja que nós temos. Essa é só, como aqui o Mano Reg falou, né? Só pode declarar esta verdade aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Só pode declarar este versículo: mil cairão ao lado e à minha direita, mas eu não serei atingido. Porque no começo deste capítulo fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E direi: Ele é o meu Deus. Olha que tremendo. É neste lugar de jardim, é neste lugar onde nós vamos descansar. Está difícil, está pesado, está doendo? Entra no jardim e descansa. Entra neste lugar e descansa. Este é um lugar de poder. Este é um lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. Mas agora o Senhor nos traz de volta. Por causa de Cristo, nós voltamos a este lugar. E o Senhor nos chama para voltar a este lugar. Ele suportou tudo por mim e por você. É Ele que nos capacita. É Ele que nos chama a entrar neste lugar. Então o Senhor, até o Mano Reg falou de tirar, né, o fone. Eu achei muito interessante também tirar o fone do ouvido, aquilo que tampa, aquilo que impede você de ouvir. Nesta noite, o Espírito de Deus tira esse tampão do seu ouvido. Talvez você tenha chegado aqui e escutado só a voz do inimigo, só a voz de derrota, só a voz de destruição, só a voz do medo, só a voz da falência. Mas eu quero te dizer que a falência é do inimigo, porque nesta noite você vai ouvir que o Senhor tem grandes coisas na tua vida. Nesta noite o Senhor destampa agora os teus ouvidos espirituais, e você vai começar a ouvir aquilo que Deus tem para você. Há grandezas em Deus para a tua vida, aonde o homem não pode contar. Talvez o homem nem acredite nisso, talvez nem você queira acreditar, mas há algo em Deus, em você, e Ele vai cumprir se apenas de ouvir aquilo que o Senhor está falando. E ontem aqui eu contando, porque do livro, né? Agora eu vou falar dessa questão do livro. Eu ouvi essa voz do Senhor e eu nem sabia ouvir a voz de Deus, porque eu nem entendia como era ouvir a Deus, entender as coisas de Deus. Eu vivia toda hora em cima da bispa, como que Deus fala? Não era nem bispa ainda, era pastora, né? Como que Deus fala? Como que Deus fala? Como que é ouvir a Deus? Como que é isso? Eu não sabia. Mas eu lembro que mesmo na Eliana, quando a igreja era aqui embaixo ainda,
eu costumava, às tardes, acho que a Sandra vai lembrar disso, costumava orar com uma pastora, na época também não era a pastora Lúcia, e nós vimos orar à tarde, né, um momento de oração, de momento com Deus, e eu lembro que eu vinha, e numa dessas orações, encostada, eu lembro que era um salão começo, eu tinha uma coluna na frente, e as cadeiras ficavam empilhadas também do lado, e eu num momento desse, no meu coração bradou: um dia você vai escrever um livro. Tudo para mim foi tão grande. Eu me sentia muito incapacitada e me sinto ainda. Porque eu não tinha nem escolaridade ainda. Nem tenho ainda formada totalmente, mas não formada. Eu não tinha, só tinha oitava série completa. Não tinha nem ensino médio completo ainda. Eu só tinha oitava série. Eu falava, nossa, jamais. Eu sempre fui ruim em português. Eu falei, imagina escrever. Ainda mais escrever, né, um livro. Português, então aquilo para mim era muito impossível. Era fora de cogitação para mim. Passou-se os anos e eu acabei abrindo meu coração para a bispa e falando: a bispa, não sei quando, não sei se isso vai acontecer, não sei se isso Deus tem para mim, mas senti uma voz, algo dizendo que um dia eu ia escrever. E aí foi quando eu fui ter essa experiência. Eu conto no livro da experiência, no trabalho dos caçadores. O Senhor me levou a este lugar, o Senhor começou a me dar palavras. Dando palavras. E essa promessa, essa voz que lá que eu nem entendia direito, nem sabia discernir direito, nem sabia prestar atenção direito, começou a bradar no meu coração: você vai escrever, eu vou te dar esse livro, você vai escrever. Eu falo: Deus, mas eu não sei nem como começar, não sei nem como fazer, né, livro? Quantas vezes eu converso, não sei nem por onde ir. O Senhor falou: eu vou te dar. E eu comecei a arquivar algumas palavras dentro dessas aqui, que o Senhor começou a trazer como revelação ao meu espírito. E eu comecei a arquivar algumas coisas. E essa ideia foi construindo em meu coração. E eu aproveitava para ministrar e trazia aqui, mas eu guardava. Eu tenho até os esboços lá guardados. E aí um dia o Senhor falou comigo: você vai sentar para escrever. Eu falei: meu Deus, eu vou escrever. Será que eu vou mesmo? Eu falei, aquilo bradando: eu vou sentar, eu vou dar ouvido, vou ser obediente, né? Principalmente essa palavra, ouvir e obedecer. Eu falei: Senhor, eu vou não só para ser, eu vou obedecer. Comecei a sentar. E o Espírito de Deus começou a fluir. Não por capacidade, não, jamais. Mas porque o Espírito Santo tinha um propósito. E Ele mesmo começou a vir e começou a fluir. E eu acho tão tremendo que tem 2 anos que este livro foi escrito. E eu nem imaginava. Eu falei, até para a bispa, eu já tinha dado para ela ler, né, o rascunho. Eu falei: olha, não sei quando, não sei se vai sair da gaveta, não sei o que vai acontecer, né? Não sei quando que vai acontecer, se vai dar para fazer ou não, se isso um dia vai virar, né, vai se materializar, não sei. Mas o mais importante é que eu do Senhor, entendi que o Senhor me deu essa oportunidade de escrever. Não sei se talvez quando eu morrer, talvez, sei lá, ainda brincava com ela, de repente fique como legado de Deus aí, né? Um dia alguém faça e fique um legado. Falei: não sei. Passou-se 2 anos, né? Que o Senhor ardia, nem orava muito. Orava assim: Senhor, tu sabes, quando o Senhor preparar, propósito aí, é o Senhor que sabe todas as coisas. E aí o Senhor permitiu Daline ir para lá para a África, também cumprir o propósito, escrever o livro e abrir conexões. E aí o Senhor moveu o coração do Valve e falou: não, amor, nós vamos tirar esse projeto da gaveta. Na hora, para mim foi um susto, porque eu falei: então, né, não estava esperando. Porque acho tão tremendo que a gente às vezes passa por tantos desafios que a gente nem imagina que Deus vai fazer no meio das nossas lutas. Não estava esperando isso. Mas o Senhor, Ele sabe o tempo e o propósito e o momento certo para todas as coisas. O Senhor conhece. Eu tive que passar por um processo para o Senhor materializar este livro. Senhor, eu tive que passar por situações, circunstâncias para se materializar este livro hoje. Então isso aqui é um projeto de um sonho de Deus. Um sonho de Deus. E eu louvo Deus. Então eu compreendi diante do Senhor que Deus, Ele tem um tempo determinado para cumprir o propósito das nossas vidas. E ninguém pode roubar aquilo que Deus tem para nós. O inimigo não pode roubar. Nós achamos que o tempo, ele vem para roubar. Nem o tempo vem para roubar, né? Não era para acontecer há 2 anos atrás.
Era para acontecer agora. Talvez se tivesse acontecido 2 anos atrás, gente, alguns processos que eu tive que passar nesses 2 anos, talvez eu não suportaria. Talvez isso tinha sido esquecido, essa palavra não tinha sido construída em meu coração. Então aquilo que o Senhor está te entregando, talvez não é para hoje, talvez não é para agora. O Senhor ainda está construindo no teu coração. É no meio do processo que Deus vai construindo a grandeza dele em nosso coração. É no meio dos processos que Deus vai construindo o propósito dele em nosso coração. Deus tem grandes coisas em nós. Deus tem revelado grandes coisas no teu coração. Então coloque no lugar de Deus, coloque nas mãos do Senhor. Fala: Senhor, eu não sei qual é o tempo, mas eu sei que vai acontecer, porque o Senhor prometeu, então vai acontecer. Não despreze a voz do Espírito no teu coração, porque Ele vai conectar no teu espírito mesmo. Se há uma palavra, uma promessa de Deus, não deixa ninguém roubar isso. Coloca diante do Senhor. Fala: Senhor, eu não sei o tempo, eu não sei a hora. Então só apenas fala: Senhor, eis-me aqui. Me coloca como um barro nas tuas mãos. Tu és oleiro e eu sou o vaso. Faça como tu queres, não como eu quero. Antes de tudo seja feita a tua vontade. Amém, queridos? Então, lá em 1 Coríntios, já estou finalizando, 2:9, a palavra do Senhor fala: olhos nenhum viu, ouvidos nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso é uma promessa de Deus, sabia? Talvez você falou nessa noite: mas eu não tenho nenhuma promessa na minha vida. Olha aqui uma promessa de Deus. A Bíblia, ela tem mais de 8.000 promessas do Senhor para nós. Qual que você vai tomar posse? Quais? Todas, é isso mesmo. Também tomo todas. Quais que você escolhe nesta noite? Fiat Uno vermelho, acho que está na casa de alguém, né? Puder tirar lá o Fiat Uno vermelho, tá bom? Amém. Quais promessas que vocês vão tomar posse? Não permita viver a mediocridade no reino espiritual. O que é mediocridade? Vida média, sem propósito, vazia, sem viver aquilo que o Senhor tem. Permita viver a grandeza de Deus, porque o Senhor te fez grande. O Senhor te chamou para multiplicar, para ser abençoado e abençoar outros. É isso que o Senhor tem nos chamado. Então receba do Senhor nesta noite promessas, aquilo que nem olho viu ainda, nem ouvido viu ainda, nem penetrou o coração humano. Talvez ainda nem desceu no teu coração, mas é aquilo que Deus tem preparado para você. Por isso o Senhor te chama como igreja vitoriosa, valorosa, para cumprir o propósito e entrar neste lugar de jardim aberto, que é um lugar de intimidade com Deus. Amém? Se coloque em pé. Eu quero fazer um chamado.